Boa noite a todos, os amados irmãos. Queremos agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia em nossas vidas e nos conceder a graça de estarmos aqui reunidos, mesmo que não presencialmente, mas virtualmente, mas nós podemos estar unidos no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que nos selou para a redenção no Senhor Jesus Cristo. Porque no momento em que cremos no Senhor Jesus, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, como nos diz a palavra do Senhor. Nós vamos iniciar o culto dessa noite com a oração e depois daremos início ao estudo da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de poder orar ao Senhor, de poder cultuar ao Senhor, poder meditar na Tua Santa Palavra, que é a fonte de vida que nós temos, a fonte de vida verdadeira, a verdadeira vida nos é dada por meio da Tua Palavra, que nos encaminha ao Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Senhor se não for pelo Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito nessa noite, na meditação da Tua Santa Palavra, que possa vir de encontro às nossas necessidades espirituais e assim, ó Pai, possamos nos aproximar mais de Ti por meio da Tua Palavra. Nós agradecemos por cada um dos que estão ouvindo esse estudo, que o Senhor esteja os abençoando grandemente, juntamente com suas famílias. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos estudar hoje sobre a ascensão e a exaltação de Cristo. Nós vamos observar um pouco sobre a sua ascensão e a sua exaltação. Nós veremos as maravilhas que temos acesso por causa da ascensão e da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Então, o foco desse estudo é nós observarmos as maravilhas, as bênçãos do Senhor, nosso Deus, dada a nós por causa da ascensão e da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, nós vamos relembrar aqui a definição de ascensão e exaltação. A ascensão é o momento em que Cristo subiu visivelmente ao céu. E a exaltação é o ato de Cristo ser colocado na posição de poder e honra à mão direita do Pai. Então, a ascensão é a subida de Jesus ao céu. A exaltação é o ato dele ter sido colocado na posição de honra e poder na mão direita do Pai. O ato dele estar lá no céu, à direita de Deus, é a exaltação de Cristo. Ele está exaltado, Cristo exaltado nos céus, à mão direita do Pai. E a ascensão foi o ato dele ter subido. Até às vezes nós falamos, Jesus ascendeu aos céus, ou seja, ele subiu aos céus. Agora, Jesus está exaltado nos céus, ou seja, ele está à direita de Deus lá nos céus. Então, exaltação e ascensão são duas coisas diferentes. Ascensão, subir ao céu. Exaltação, está à direita de Deus no céu. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós já observamos aqui o que é que Jesus está fazendo lá no céu. Ele está advogando por nós, porque nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, aquele que nunca pecou, nunca desobedeceu a Deus. Então, esse ser, Jesus Cristo, que nunca pecou, nunca desobedeceu a Deus, o justo, ele está advogando ao Pai, a Deus, por nós, em favor dos seres humanos, a favor dos seres humanos. Então, se você quer conversar com o Pai Celestial, com Deus, se você quer ser intercedido ao Pai, você quer alguém que interceda por você ao Pai,
esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o advogado junto ao Pai. Um advogado serve para quê? Serve para advogar a favor de alguém que está sendo acusado de alguma coisa, né? De uma pessoa que provavelmente é culpada. Na nossa realidade hoje, pode ser que ela seja culpada ou não, está só sendo acusada. Mas aí o advogado vai lá para quê? Para defender aquela pessoa perante o juiz, colocar os seus argumentos, as suas provas e tudo mais, e defender aquela pessoa perante o juiz. Jesus Cristo, como nosso advogado, ele está nos defendendo diante do grande juiz que é Deus. E por que ele está nos defendendo? Porque nós todos somos culpados, todos somos pecadores. Só que tem um grande detalhe. Jesus Cristo ele não vai defender a qualquer pessoa. Jesus Cristo ele vai defender as pessoas que confiarem nele. Não é assim que funciona no nosso dia a dia? Quando você é acusado de alguma coisa e precisa comparecer perante o juiz, você espera que um advogado automaticamente vá lá sem você procurar ele nem nada? Não, você tem que procurar um advogado para que ele possa advogar por você, para que ele possa lhe defender diante do juiz. E assim também é diante do grande juiz, Pai, o Deus Todo-Poderoso. Todos nós temos que comparecer perante o grande juiz um dia, perante Deus, para prestarmos conta. E nós somos culpados perante o grande juiz que é Deus, porque todos nós somos pecadores. Então nós precisamos de um advogado, de alguém que nos defenda diante do Pai. E esse advogado é só o Senhor Jesus Cristo. Mas esse é o detalhe que eu estou querendo lhe mostrar, né, para que nós possamos perceber isso. Jesus Cristo ele não vai advogar por qualquer um. Ele vai advogar por aqueles que confiarem nele, por aqueles que buscarem a ele. Quem não buscar o Senhor Jesus Cristo para ser o seu advogado junto ao Pai, não vai ter essa defesa do Senhor Jesus Cristo perante o Pai. Então você precisa buscar o Senhor Jesus Cristo, precisa confiar nele como seu advogado, para que ele advogue por você diante do Pai. Então essa é uma grande bênção que Deus nos concede por meio da ascensão e da exaltação de Cristo. O fato de ele estar exaltado lá à direita de Deus nos concede esse privilégio de podermos confiar no Senhor Jesus Cristo e assim termos o advogado junto ao Pai. E esse advogado é o justo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele é o justo. Então você pode realmente ter essa defesa diante de Deus. Se você buscar o Senhor Jesus Cristo, se você crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como Senhor da sua vida, quando você chegar perante o juiz lá no céu, você vai ter um advogado a seu favor. Agora, se você não tiver o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você não tiver o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, quando você chegar para prestar contas diante do juiz, aí Jesus não vai ser o seu advogado. Então, por isso nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, para que ele advogue por nós no dia do juízo. João 14, versículo 2 diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E o que é que Jesus está fazendo lá no céu por nós? Ele está preparando lugar para todos aqueles que creram nele, ou que ainda crerão nele. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, o seu lugar está sendo preparado lá no céu pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é quem diz isso lá em João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus foi preparar lugar para todos aqueles que crerem nele como seu Senhor e seu Salvador. Preste bem atenção que você tem que crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor em primeiro lugar. E automaticamente você estará crendo nele como seu Salvador também. Certo? Então o Senhor Jesus ele está lá preparando lugar para todos aqueles que crerem nele como seu único e suficiente Salvador. Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E aqui vem um apelo, do autor de Hebreus para nós ficarmos firmes na nossa confissão de fé,
para nós não nos enveredarmos pelos outros caminhos que não são os caminhos de luz de Deus. Nós temos que conservarmos-nos firmes na confissão da fé no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele penetrou os céus, Ele está lá, Ele ascendeu aos céus e Ele está exaltado lá nos céus. Então nós temos que conservar firme a nossa confissão de fé no Senhor Jesus Cristo. Versículo 15 ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele entende a nossa humanidade, ele sabe que somos pecadores, os nossos pecados não são surpresa para Cristo, como Jesus ficar surpreso: nunca imaginei que o Rogerson ia cometer esse tipo de pecado. Não, ele já sabe. Por isso que ele pode compadecer das nossas fraquezas. Ele sabe também que o inimigo ele é sagaz. Ele está como um leão rugindo, pronto para nos devorar. O inimigo está assim, querendo nos derrubar, querendo nos envergonhar diante de Deus. Então, por isso que o Senhor Jesus Cristo ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Somente Ele pode, porque Ele é maravilhoso. Ele é o sumo sacerdote fiel. Ele é o supremo, o único sumo sacerdote realmente que pode interceder a Deus por nós. E Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele foi tentado também. O restante do versículo 15 diz isso: antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por que que o Senhor Jesus Cristo ele pode se compadecer das nossas fraquezas? Porque Ele também foi tentado em todas as coisas. Só que a diferença é que Ele não pecou. Nós somos tentados e muitas vezes pecamos. Mas Jesus não, Jesus nunca pecou. Por isso Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Por isso Ele pode interceder a Deus por nós, se nós assim buscarmos a Ele, se nós assim confiarmos nele para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Precisamos buscar o Senhor. O Senhor Jesus Cristo ele está lá no céu fazendo isso por nós, se compadecendo das nossas fraquezas. E para isso precisamos reconhecer que somos fracos, que somos pecadores e precisamos clamar ao Senhor Jesus Cristo pelo perdão dos nossos pecados. E aí Ele poderá se compadecer das nossas fraquezas. Mas Ele se compadece daqueles que buscam a Ele, daqueles que reconhecem suas fraquezas, daqueles que confessam seus pecados. E assim Ele vai se compadecer de nós se nós assim o fizermos. Versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós podemos achar graça diante de Deus. Graça no sentido não é de sorrir, né? Não é sorrir, mas graça significa um favor imerecido. É algo que nós não merecemos. Nós podemos encontrar esse favor de Deus que nós não merecemos? Podemos. Como é que nós podemos? Jesus está lá fazendo isso por nós, nos concedendo a graça diante de Deus, nos concedendo um favor imerecido, algo que nós não merecemos. O Senhor Jesus Cristo, Ele pode conceder isso para nós. Como é que nós conseguimos encontrar essa graça, esse favor imerecido? Versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então nós temos que nos achegar a Deus, temos que nos achegar ao Senhor Jesus Cristo confiadamente. Confiadamente está ligado à confiança, à fé. Então nós temos que nos achegar a Deus com fé, temos que nos achegar ao Senhor Jesus Cristo com fé, a fim de recebermos misericórdia e acharmos esse favor imerecido, ou seja, acharmos salvação. Se nós não nos achegarmos confiadamente a Deus, nós não vamos encontrar salvação, nós não vamos encontrar perdão para os nossos pecados. Temos que nos achegar a Deus e ao Senhor Jesus Cristo confiadamente, com fé, para que assim possamos receber a misericórdia, para que Deus nos trate segundo a sua misericórdia e não segundo os nossos merecimentos. Quando os crentes dizem que vão para o céu, não é porque eles merecem, é por causa da misericórdia de Deus, é por causa da graça de Deus. Olha o que é que o texto diz:
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então temos que nos chegar com fé ao trono da graça, a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, a fim de recebermos misericórdia. Não é recompensa pelos nossos atos bons que fizemos na terra. Preste atenção no que é que o texto diz. Nós nos achegamos a Deus, não é para dizer, olha Deus, eu fiz isso de bom, então mereço estar aqui no céu. Não, temos que nos achegar confiadamente, com fé, a fim de recebermos misericórdia e acharmos a graça, ou seja, a salvação, o perdão dos nossos pecados, pela misericórdia de Deus. Não é pelos nossos atos bons que fizemos nessa terra que nós vamos achar salvação e achar perdão para os nossos pecados. Algumas pessoas se iludem, às vezes dizendo assim, eu estou sofrendo tanto que eu estou pagando pelos meus pecados, como se nós, ao sofrermos, nós vamos pagar os nossos pecados e assim Deus vai nos receber lá no céu. Não é nesse sentido. Nós sofremos por consequência dos nossos pecados. Nós sofremos, às vezes, nem sempre, né? Às vezes sofremos algumas coisas por prova da nossa fé, para provar a nossa fé. Mas quando sofremos por causa dos pecados que cometemos, aí nós já estamos sofrendo as consequências do pecado. Não é para que eu sofra e aí aquele meu pecado seja apagado, de forma alguma. O único que pode cancelar pecado é o Senhor Jesus Cristo, somente Ele pode. Então nós temos que nos achegar a Ele com fé para recebermos misericórdia dEle, para que Ele possa perdoar os nossos pecados. Se não nos achegarmos ao Senhor Jesus Cristo com fé, nós não vamos receber essa misericórdia e essa graça que Ele tem para nos dar. Por isso precisamos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Temos que nos chegar com fé, confiança e humilhados aos pés do Senhor, para que Ele possa assim agir com misericórdia para conosco, porque senão nós pereceremos. Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aí vem a perguntinha aí embaixo. O que a ascensão e a exaltação de Cristo significam para o cristão? Olha aí o que está destacado em laranja, né? Que parece amarelo, mas é laranja, mas tudo bem. Olha o que está destacado, ó. Ele é a cabeça do corpo. O que a ascensão e a exaltação de Cristo significam para o cristão? Jesus é o cabeça do corpo, ou seja, da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, né, todas as pessoas que creem em Cristo em todo o universo, elas são corpo de Cristo, elas são a igreja de Cristo, e Cristo é o cabeça. Então nós temos que seguir as orientações do cabeça, que é Cristo. Nós temos que seguir as orientações dele. Então nós temos essa bênção de Cristo ser o nosso orientador, ser o nosso guia. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Jesus Cristo, ele foi o primeiro que ressuscitou dos mortos para não morrer mais, certo? Quando ele diz é o primogênito de entre os mortos, o primeiro que ressuscitou para não morrer mais, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, Jesus, ele fez a paz, ele proporciona a paz àqueles que creem nele. O Senhor Jesus Cristo, ele pode te conceder a paz, se você crê nele como Senhor e Salvador. E que paz é essa, meu irmão? Você me pergunta e eu te respondo. A paz interior, que é a verdadeira paz, não é essa falsa paz que o mundo oferece. A morte de Cristo, a ascensão e a exaltação de Cristo significa isso para você que crê nele. Significa você ter paz em meio às tribulações, em meio às dificuldades dessa vida. Você pode ter a paz, porque a paz verdadeira é aquela que vem de dentro, não é a que vem de fora, mas a que vem de dentro de você. Porque quando você crê em Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você, e você começa a ter uma visão agora das coisas celestiais, no sentido de olhar
para o futuro com outros olhos, com a esperança de habitar na eternidade com Deus, com a esperança de encontrar o Senhor Jesus Cristo. Então isso é que concede a verdadeira paz. Essa esperança, essa confiança no Senhor Jesus, de um dia habitar com Ele, de um dia encontrar com Deus na eternidade, é quem nos concede a verdadeira paz. E isso foi possível, essa verdadeira paz é possível a nós por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E essa paz, ela vem já nesse mundo. Nesse mundo você já pode ter essa paz, porque mesmo afligido, atribulado com as coisas desse mundo, você pode sentir paz com Deus e pode viver em paz, e ainda muito mais na eternidade. Você vai viver em paz eternamente com Deus, se assim você creu no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por você e na ressurreição do Senhor Jesus. Então, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então, por meio do Senhor Jesus Cristo, é que a nossa reconciliação com Deus é possível. Se você quer ter um relacionamento com Deus no futuro, na eternidade, relacionamento que eu estou dizendo, você habitar na presença de Deus, você poder se comunicar com Deus, voltar ao estado original da criação do homem, que é viver sem pecado, é isso que eu estou dizendo no sentido de ter um relacionamento com Deus. Se você quer voltar àquele estado original sem pecado, a viver e habitar com Deus na eternidade, é a reconciliação que é feita por meio do Senhor Jesus Cristo. Esse seu voltar ao estado original que Deus criou o ser humano só é possível por meio da reconciliação que Cristo tem para oferecer. A ascensão e a exaltação de Cristo significa para o cristão isso. O cristão, quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser igreja de Cristo, tem Jesus como cabeça, como aquele que orienta e guia. Você tem a paz com Deus por meio de Jesus e você pode ser reconciliado, ou seja, você será reconciliado com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então é muita bênção que a ascensão e a exaltação de Cristo proporcionaram para nós. Muita bênção elas proporcionaram para nós. Efésios 1:20 diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então o Senhor Jesus Cristo, ele está acima de todas as coisas, menos acima de Deus, que ninguém pode. Deus é o Todo-Poderoso. Mas acima de todo principado, potestade, poder, domínio, ele é acima de tudo. Então eu não preciso recorrer a outras coisas ou a outras pessoas para ter uma comunicação com Deus. Para que Deus me receba no céu, não preciso buscar outra coisa. Só preciso buscar o Senhor Jesus Cristo, porque ele está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então não tem outro nome mais poderoso ao qual eu possa recorrer para que eu tenha um relacionamento com Deus, para que eu possa me comunicar com Deus. Não tem. O nome de Jesus está acima de todo nome. E versículo 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então também o Senhor Jesus Cristo foi dado à igreja para que a igreja pudesse ser resgatada por meio de Cristo. Com fé no Senhor Jesus Cristo, nós seremos resgatados, porque Jesus é quem nos concede essa graça. E Ele é quem nos prometeu isso. Não é que nós podemos e temos capacidade de chegar à eternidade na presença de Deus por nós mesmos. Mas o Senhor Jesus Cristo, sendo cabeça da igreja, Ele pode sim nos levar à presença de Deus e assim habitarmos na eternidade com a verdadeira paz e a verdadeira felicidade que todo ser humano almeja. Diante dessa dificuldade que nós temos vivido nos nossos dias de coronavírus, crise econômica se instalando e outras coisas mais, nós podemos viver em paz, meus irmãos e minhas irmãs. Podemos viver em paz, crendo que enquanto estamos nesse mundo, temos que viver para Cristo, assim como Paulo disse, o apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós temos que aprender a viver para Cristo, concentrados realmente no que Jesus fez por nós e
temos que saber que o morrer é lucro. Se nós morrermos infectados por um coronavírus, ou que seja por um acidente, ou por uma doença, ou por idade, ou seja lá pelo que for, se nós morrermos, se cremos no Senhor Jesus Cristo, então é lucro para nós. Isso é o melhor da vida de um cristão, é morrer para estar com Cristo. O próprio apóstolo Paulo também disse, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor. Então nós não precisamos viver atribulados, perturbados nesse mundo. Ah, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer com esse coronavírus, com essa crise econômica e tal? Lógico que nós nos preocupamos porque somos seres humanos. Mas nós temos que, no fundo, meditarmos. O Senhor é Deus, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para nos dar salvação. E assim nós podemos ter paz, esperança, confiança e vivermos alegres nesse mundo, esperando realmente o nosso encontro com Ele. Pensarmos na eternidade, não ficarmos focados só nas coisas desse mundo, né? Nos desliguemos um pouco dessas notícias que têm se proliferado aí com relação a coronavírus, morreu não sei quantos, infectou não sei quantos, não sei. Isso aí está perturbando muita gente, esse tipo de notícia, e muitas delas às vezes até falsas, né? Que nós vemos muito hoje nas redes sociais, fake news. Então vamos desligar um pouquinho, né, o botão dessas coisas e vamos nos concentrar mais na palavra de Deus, vamos nos concentrar mais na oração, vamos nos concentrar em meditar mais sobre a eternidade e fazer planos espirituais, né, de evangelização, fazer planos de alcançar outras pessoas para Cristo, de pregar o Evangelho. Vamos pensar mais nas coisas espirituais e deixar as coisas do mundo mais de lado um pouco. Não estou dizendo que você seja negligente com relação às precauções do coronavírus, porque se nós formos negligentes também estaremos dando mau testemunho. Mas temos que ter as nossas precauções, temos que seguir algumas orientações das medicinas aí e tal de hoje, mas temos que estar mais preocupados com a nossa eternidade e não com as coisas desse mundo, certo? Espero que tenham compreendido aí. Então, meus queridos irmãos, nós vamos orar para encerrar a meditação desta noite e agradecendo a Deus pela sua infinita misericórdia em nossas vidas e nos proporcionar a tecnologia que nos auxilia muito. Já pensou se não tivesse esses meios tecnológicos para nós nos comunicarmos, né? Como estaríamos, né? Sem rever os irmãos e ainda sem se comunicar com eles, seria um sofrimento muito maior, vamos dizer assim, né? Mas graças ao Senhor, pela sua misericórdia, a sua bondade, podemos nos comunicar com os irmãos, podemos desfrutar da palavra de Deus e vamos orar para agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por nossos pecados, te agradecemos pela tua palavra que nos dá conforto, nos dá paz em sabermos, ó Pai, que o Senhor Jesus Cristo está intercedendo por nós nos céus. Sabemos que não estamos só nessa luta desse mundo, mas que o Senhor Jesus está por nós. E então, ó Pai, nessa esperança e confiança, nessa fé, é que nós oramos ao Senhor agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.